Você já ouviu falar de um brasileiro que é considerado o homem mais rico do país, mas que prefere viver longe dos holofotes, quase como se fosse invisível? Alguém que, com uma mente fria e estratégica, construiu impérios bilionários, comprou algumas das maiores empresas do planeta e, mesmo assim, continua sendo uma figura discreta, quase misteriosa? Esse homem é Jorge Paulo Lemann. Enquanto muitos empresários brasileiros sonhavam em ser grandes apenas dentro do país, Lemann decidiu mirar no mundo. Ele revolucionou o mercado financeiro, transformou o setor de bebidas, conquistou cadeias de fast food e empresas globais de alimentos, e mostrou que o Brasil poderia jogar no mesmo campo das potências mundiais. Mas por trás da fortuna e do poder, existe uma história de disciplina, resiliência e visão. Hoje, vamos mergulhar fundo na trajetória de Jorge Paulo Lemann, da infância no Rio de Janeiro, até se tornar uma lenda dos negócios, passando por conquistas, polêmicas e o famoso livro Sonho Grande, que revelou a filosofia por trás de sua jornada. Então, se prepare, porque essa história vai mudar a forma como você enxerga sucesso e determinação. Jorge Paulo Lemann nasceu em 26 de agosto de 1939, no Rio de Janeiro. Filho de imigrantes suíços, cresceu em um ambiente de disciplina e estudo. Seu pai, dono de uma pequena empresa de laticínios, ensinou desde cedo a importância do trabalho duro. Mas havia algo que moldaria ainda mais sua personalidade: o esporte. Desde criança, Lemann foi apaixonado por tênis. Ele treinava sem descanso, jogava torneios e logo se destacou como um talento nacional. Chegou a disputar Wimbledon e até hoje diz que o esporte foi sua maior escola. No tênis, aprendeu a cair e se levantar, a nunca desistir, a manter o foco mesmo quando tudo parecia perdido. Essa mentalidade esportiva se transformaria em um dos pilares de sua filosofia de negócios. Aos 17 anos, Lemann deu um passo ousado. Deixou o Brasil e foi estudar economia em Harvard. Não foi nada fácil. O jovem carioca tinha dificuldades com o inglês, não se adaptava bem ao ambiente e chegou a pensar em desistir. Mas, mais uma vez, a disciplina que aprendeu no tênis falou mais alto. Ele persistiu, se formou em 1961 e deu seus primeiros passos no mercado financeiro internacional, trabalhando no Credit Suisse, em Zurique. Pouco depois, voltou ao Brasil. E foi aqui que sua história de fato começou. O tênis nunca foi apenas um esporte para Jorge Paulo Lemann. Para ele, era quase um laboratório da vida. Em uma quadra não existe desculpa. Ou você vence, ou você perde. É você contra o adversário, e cada erro tem consequência imediata. Essa mentalidade moldou sua forma de pensar nos negócios. Lemann sempre repetiu que a vida empresarial é como um jogo. Você precisa de disciplina, preparo físico e mental, resistência para longas partidas e coragem para assumir riscos. Assim como em uma partida de tênis, ele aprendeu que não adianta reclamar do vento, do sol ou da raquete. Você precisa se adaptar, reagir rápido e manter o foco até o fim. Essa filosofia esportiva seria o segredo por trás de sua frieza e de sua determinação no mundo corporativo. Em 1971, ao lado de Marcel Telles e Beto Sicupira, Lemann fundou o Banco Garantia. Esse banco se tornaria, sem dúvida, uma lenda no mercado brasileiro. Enquanto outras instituições funcionavam em clima de hierarquia rígida e tradição, o Garantia trouxe algo novo: meritocracia pura. Ali não importava sua idade, sobrenome ou tempo de casa. O que contava eram os resultados.
O ambiente era extremamente competitivo. Quem entregava crescia rápido. Quem não se adaptava saía pela porta. Muitos o consideravam um lugar duro, mas ninguém negava que era uma fábrica de talentos. O sucesso foi tão grande que, em 1998, o banco foi vendido ao Credit Suisse por 675 milhões de dólares. Mas, para Lehman e seus sócios, o banco não era o fim da linha. Era apenas o começo. A história de Lehman com Marcel Telles começa ainda no mercado financeiro brasileiro. Ambos eram jovens, ambiciosos e com a mesma visão de negócios. Acreditavam que o Brasil podia competir de igual para igual com grandes mercados internacionais. O encontro aconteceu quando Telles trabalhava em uma corretora e Lehman, recém-formado e de volta ao Brasil, começava a explorar oportunidades no setor bancário. Eles foram apresentados por um contato em comum, que percebeu que os dois compartilhavam a mesma energia e filosofia de trabalho. Desde o primeiro encontro, perceberam uma sintonia rara. Telles tinha um talento natural para a gestão de pessoas e operações, enquanto Lehman possuía a visão estratégica e a frieza para decisões de alto risco. A química entre os dois era imediata. Não era apenas afinidade pessoal, mas complementaridade profissional. Logo começaram a discutir ideias, estudar o mercado e, pouco tempo depois, estavam planejando a criação de algo que mudaria a história financeira do Brasil, o Banco Garantia. Para Lehman, encontrar Telles foi como descobrir um parceiro que entendia a mesma língua do sucesso, alguém que compartilhava o mesmo DNA de excelência, disciplina e ambição. O encontro com Beto Sicupira aconteceu pouco depois, no auge da expansão do Banco Garantia. Sicupira já era reconhecido por sua habilidade com números e eficiência operacional, um talento raro que combinava perfeitamente com o perfil de Lehman e Telles. A apresentação se deu por meio de uma conexão profissional no mercado financeiro, mas rapidamente se transformou em amizade e parceria de longo prazo. Lehman percebeu imediatamente que Sicupira tinha a mesma disciplina e visão de futuro que ele próprio valorizava. O trio então se consolidou. Lehman com a estratégia e a visão global, Telles com o talento em gestão de pessoas e Sicupira com a eficiência e atenção aos detalhes operacionais. Essa união não era apenas sobre negócios, era uma aliança baseada em confiança, respeito e ambição compartilhada, que logo se tornaria a base do império que todos conheceriam décadas depois. Se Jorge Paulo Lehman é o cérebro, Marcel Telles e Beto Sicupira são o coração e os braços dessa jornada. A parceria dos três é um dos maiores exemplos de amizade transformada em negócios de sucesso. Eles se conheceram no mercado financeiro e rapidamente perceberam que compartilhavam algo em comum, a mesma ambição e a mesma forma de enxergar o trabalho. Cada um tinha sua especialidade. Lehman com a visão global, Telles com o talento em gestão de pessoas e Sicupira com o olhar afiado para números e eficiência. Essa união ficou conhecida como o Trio dos Sonhos. Juntos, eles criaram um modelo único de negócios, baseado em confiança absoluta. Nunca foi apenas sobre dinheiro, mas sobre acreditar que, unidos, poderiam alcançar coisas que sozinhos jamais conseguiriam. Ainda nos anos 80, Lehman enxergou um setor gigantesco, a indústria da cerveja. Ao comprar a Brahma, ele e seus sócios aplicaram a mesma filosofia de eficiência e meritocracia. Mais tarde, em 1999, a fusão com a Antártica deu origem à Ambev, que rapidamente dominou o mercado brasileiro. As companhias Antártica e Brahma, atentas ao futuro e à velocidade da globalização, se uniram para disputar o competitivo mercado mundial de bebidas. É isto mesmo. A Antártica e a Brahma se juntaram para formar a Companhia de Bebidas das Américas, a Ambev.
Esta união cria uma multinacional verde-amarela que é, desde hoje, uma das 5 maiores empresas de bebidas do mundo. Mas a visão de Lehman não parava no Brasil. Em 2004, veio a fusão com a belga Interbrew, formando a InBev. E em 2008, um movimento que chocou o mundo: a compra da Anheuser-Busch, fabricante da Budweiser, por 52 bilhões de dólares. Nascia a AB InBev, a maior cervejaria do planeta. Foi o momento em que Lehman deixou de ser apenas um empresário brasileiro e passou a ser um verdadeiro player global. Mas Lehman não parou na cerveja. Com a 3G Capital, ele e seus sócios compraram o Burger King em 2010. Em poucos anos, a rede foi revitalizada e voltou a crescer. Depois, em 2015, em parceria com Warren Buffett, protagonizaram uma fusão histórica. Heinz e Kraft se uniram, formando a 5ª maior empresa de alimentos do mundo. O estilo era sempre o mesmo: cortar custos, aumentar eficiência e expandir sem medo. Essa filosofia transformou Lehman em uma das figuras mais respeitadas e temidas do capitalismo global. O encontro entre Jorge Paulo Lehmann e Warren Buffett aconteceu de forma quase inevitável. 2 gigantes do mundo dos investimentos se cruzariam, unidos pela filosofia de negócios e pelo gosto por oportunidades estratégicas. Boulder, Colorado in early December, and I can't remember whether it was on the way to the airport or when we got in the plane, but he said that he was thinking about going to the people at Heinz and proposing a deal, and would I be interested? And because I knew both Heinz and I knew Jorge Paulo, and I thought very highly of both, I said I'm in. And maybe a week later, I don't remember exactly how long, I received from Jorge Paulo, who I'd known for many years, starting at Gillette when we were both directors. I received a term sheet on the deal and another sheet on governance procedures that he suggested. And he said, if you've got any thoughts about changing this, just let me know. That they're just his thoughts. It was an absolutely fair deal. And it was, I didn't have to change a word in either the term sheet or the governance arrangement. Now, we actually, Charlie and I, probably paid a little more than we would have paid if we had been doing the deal ourselves, because we think that Jorge Paulo and his associates are extraordinary managers. Ele e seus sócios, Marcel Telles e Beto Sicupira, buscavam parceiros estratégicos para expandir ainda mais seus investimentos globais, especialmente no setor de alimentos. O ponto de virada foi a aquisição da Heinz, em 2013, quando Lehman, Telles e Sicupira firmaram uma parceria estratégica com Buffett para transformar a companhia em uma potência global. A relação com Buffett se consolidou em confiança e respeito mútuo, onde ambos compartilhavam ideias, estratégias e decisões sobre fusões e aquisições gigantescas. Mais do que negócios, esse encontro marcou o reconhecimento internacional de Lehman como um dos empresários mais influentes do mundo. A amizade e parceria com Buffett se tornaram um capítulo à parte em sua trajetória, mostrando que, mesmo com toda a força no Brasil, Lehman sabia quando era hora de aprender e cooperar com gigantes globais. You have as partners in life, and you start with, most cases, with your spouses. But in terms of, it's a lot more fun, and it actually is a lot more profitable to have wonderful partners. But the most important thing is, it's just a lot more fun in life. And we've had a good time. We'll always have a good time together. And that applies with my partner, Charlie, and it applies with my partner, Jorge Paulo. Well, I met Warren
at the Gillette board, and many of you have heard this story. Significant, so I will repeat it again. And he was asking me, at that point I was selling the bank, and he was asking me if I was happy that I was selling the bank. I said I was happy, and then he asked me why was I happy, and I said, well, because I really didn't want to be somebody running a Goldman Sachs, or say I'd much rather be like him. And he said, why is that? And I said, well, you have better control of your time, you have a better sense of humor, and you're much richer. So he said, well, I'm going to show you how rich. And then I didn't know exactly what he would do, but he brought out this little agenda, and he leafed through it, and there was nothing written in it. So he said, look at how rich I am. I don't have much to do. I only do what I like, and I only do it with my friends. So, so I'm very, very rich. My wife complains till this day, how come you don't have so much time as Warren? I mean, Claro, toda grande história tem seu lado controverso. E com Lehman não seria diferente. Sua filosofia de gestão baseada em cortes de custos agressivos e eficiência máxima já foi criticada em diversos momentos. Em cada fusão ou aquisição, milhares de empregos foram cortados. Para alguns, isso era apenas parte do jogo empresarial. Para outros, era um modelo frio, que colocava os números acima das pessoas. Além disso, especialistas apontam que, apesar de suas conquistas globais, esse modelo de negócios nem sempre trouxe inovação de produtos ou experiências para o consumidor final. O debate é intenso. Seria Lehman um gênio que mostrou ao Brasil como competir no mundo, ou apenas um gestor implacável que sabia cortar despesas melhor do que ninguém? Enquanto outros bilionários adoram aparecer em capas de revista, dar entrevistas e até protagonizar polêmicas públicas, Jorge Paulo Lemann sempre seguiu o caminho oposto. Ele é conhecido por ser extremamente reservado, raramente aparece em eventos sociais, quase nunca concede entrevistas e, quando fala em público, é de forma breve e objetiva. O foco nunca esteve na fama, mas nos resultados. Essa discrição, longe dos holofotes, sempre foi uma de suas marcas registradas. Em 2013, a jornalista Cristiane Correia lançou o livro Sonho Grande. A obra revelou ao grande público os bastidores de Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. O título resume perfeitamente a filosofia do trio: sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, por que não mirar no impossível? O livro se tornou um best-seller, inspirando empresários e jovens do Brasil inteiro. Para muitos, Sonho Grande virou quase um manual de como pensar grande, agir com disciplina e transformar empresas comuns em impérios. Nem tudo, porém, foi feito de vitórias. Nos anos 90, Lemann foi vítima de um sequestro no Brasil. O episódio o marcou profundamente e o levou a se mudar com a família para a Suíça. Longe dos holofotes, sempre manteve a vida pessoal em sigilo, mas em uma área, ele nunca deixou de aparecer: a educação. Através da Fundação Lemann, investiu em escolas públicas, bolsas de estudo e inovação educacional. Para ele, o maior investimento que o Brasil pode fazer não está em fábricas ou bancos, mas em pessoas preparadas para o futuro.
Entre tantas conquistas empresariais, talvez o maior legado de Lehman esteja em uma área muito diferente: a educação. Através da Fundação Lehman, ele já investiu milhões em projetos para transformar a escola pública brasileira. Bolsas de estudo, formação de professores, parcerias com universidades de ponta como Harvard e Stanford. Tudo isso faz parte de sua visão de que o futuro do Brasil passa pela sala de aula. Muitos dos jovens apoiados pela Fundação hoje ocupam cargos de liderança no país, em áreas que vão da política à inovação tecnológica. Para Lehman, o verdadeiro sonho grande não é apenas construir empresas globais, mas garantir que o Brasil tenha mentes preparadas para liderar o futuro. Hoje, já na casa dos 80 anos, Jorge Paulo Lemann vive de forma tranquila na Suíça, ao lado da família. Ele acompanha seus negócios à distância, mas não tem mais o mesmo ritmo de antes. Sua fortuna o coloca frequentemente na lista da Forbes como o homem mais rico do Brasil e um dos mais ricos do mundo. Apesar da idade, sua influência continua enorme. Ele ainda participa de reuniões estratégicas, orienta seus sócios e acompanha de perto os investimentos da Fundação Lehman. Discreto como sempre, Lehman segue sem buscar fama ou protagonismo. Para ele, o trabalho fala mais alto do que qualquer manchete. E olhando para trás, é impossível não ver que sua trajetória é uma das mais impressionantes da história empresarial brasileira. De um jovem tenista carioca a um dos empresários mais poderosos do planeta, Jorge Paulo Lemann é a prova de que sonhar grande é mais do que um lema. É um modo de viver. Sua trajetória mistura disciplina, ousadia e visão global. Um legado que, para o bem ou para a polêmica, já está gravado na história dos negócios e do Brasil. E aí, o que você achou dessa história? Se você curtiu este documentário sobre Jorge Paulo Lemann, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Ah, e tem mais um vídeo incrível aqui na tela para você assistir agora mesmo. Clica aí e continua com a gente.